E aí, galera, oitavo ano, capítulo 6. Nós vamos falar hoje sobre a família real no Brasil, ok? Preste bem atenção, o contexto é o seguinte: Napoleão está ameaçando Portugal. Portugal, parceiro da Inglaterra, Inglaterra, inimiga de Napoleão, França. Tá. Napoleão quer uma posição, pergunta ao rei de Portugal, Dom João VI. Amigo, você vai ser parceiro ou inimigo? Dom João pede um prazo para negociar essa parceria com Napoleão. Fala com a Inglaterra, fala amigos da Inglaterra, amigos ingleses, vocês conseguem fazer uma parceria de proteger, mandar um navio para proteger a viagem de Dom João? Bacana, bacana. Negociado, vou transferir então a corte brasileira para a corte portuguesa para o Brasil. Então Napoleão, depois dessa negociação, transfere a corte portuguesa para o Brasil. Número 1, o que a Inglaterra vai ganhar? Primeiro, a Inglaterra vai poder cobrar depois de Portugal essa parceria. Nós te ajudamos, agora eu queria te pedir um favor. Qual que é o favor? A Inglaterra caminha para um capitalismo e ela quer proibir essa questão do tráfico de escravo, o tráfico de homens, porque isso atrapalha também o negócio. O capitalismo implica em pessoas tendo uma renda, mesmo que seja pequena, para comprar os produtos, para girar essa grande economia que chamamos de capitalismo, ok? Portugal não tinha muita condição mesmo de negociar, disse, não, pô, tudo bem, depois que chegarmos no Brasil, nós vamos proibir o tráfico de homens, o tráfico negreiro. Bacana? Tá. Segunda coisa, número 2, quando chegar lá, estabelecer a corte, nós queremos vantagens comerciais. Quando a Inglaterra tiver que fazer negócio com a corte brasileira, ou a corte portuguesa, com a colônia brasileira, precisamos de vantagem em relação aos outros países do mundo. Tudo bem? 1807, 10 mil pessoas embarcam para o Brasil então. Isso foi em 1807. Dia 22 de janeiro de 1808, a moçada chega em Salvador. Então estabelece essa primeira parte da história. Então, resumindo a obra, uma fuga da França, acordos demasiados com a Inglaterra. Depois você vai pensar, nossa, que tanto acordos são esses? Vamos juntos? Medida 1. Quando Portugal então chega ao Brasil, a primeira medida então é a abertura dos portos para as nações amigas. Não podia fazer abertura dos portos para os franceses, que eram inimigos, mas para todos aqueles que tinham uma relação comercial com a Inglaterra, eram considerados amigos então para Portugal. Então Portugal vai permitir o negócio agora, uma expansão. Então é a primeira vez na história que o povo brasileiro vai poder fazer um comércio internacional e não mais com a intervenção de Portugal. O Brasil tinha que fazer negócio com Portugal, que fazia negócio com a Europa. Agora o Brasil pode fazer negócio direto com a Europa. Está começando a pintar uma autonomia, né? Isso vai anular um negócio chamado Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? O Brasil só pode fazer negócio com a Portugal. Portugal faz negócio com o mundo. O Brasil era intermediado sempre pelos negócios com Portugal. Então agora livre acesso. Número 1. Número 2, ele vai quebrar uma lei de 1785, uma lei que proibia a manufatura brasileira, ou seja, os brasileiros não podiam produzir nada. Manufatura é o primeiro passo para a industrialização. Então o Brasil não tinha nem manufatura, então como é que ia industrializar? Por isso que a industrialização brasileira vai ocorrer só no final do século XIX. Então nós estamos aqui proibidos de fazer negócio, proibido de produzir matéria-prima e virar um produto manufaturado, ou seja, não podia pegar nada e se tornar manufaturado. Bacana? Bacana. Terceiro tratado aqui, ele vai fazer um tratado comercial exclusivo com a Inglaterra. Detalhe, mais uma vez a Inglaterra vai ter que fazer um favorzinho. Qual que é o favor? Pegar os navios e fazer a patrulha do litoral para não deixar entrar nenhum tráfico negreiro mais. Isso para a Inglaterra vai ser top, isso para os comerciantes fazendeiros brasileiros já não vai ser tão interessante. Por quê? Porque a escravatura era baseada nesses tráficos, traziam o tráfico e vendiam o tráfico, os homens aqui no Brasil. Então, se não tivesse o tráfico, não havia como expandir o negócio
dos grandes fazendeiros, dos latifundiários, né? Dos senhores do açúcar, dos senhores depois do ouro e assim por diante. Então a Inglaterra vai proibir essa negociação via indireta, fazendo a patrulha. Bacana? Certo. 4. A invasão dos produtos britânicos no Brasil. Vai acabar essa invasão. Então os britânicos tinham livre acesso. O livre acesso dos britânicos no Brasil vai impedir a indústria nacional de crescer. Basta te dar um exemplo, né? Você tem muitos carros no Brasil, mas nenhum fabricado no Brasil de fato. Por quê? Porque as indústrias de fora vêm, estabelece o comércio, estabelece um império. Depois, como uma empresa brasileira vai conseguir combater uma Ford, por exemplo. Bom exemplo a Ford. Nós tínhamos um carro aqui nacional chamado Troller, um Jeep, né? Que a patente dele foi vendida para a Ford, ou seja, não conseguimos ficar no Brasil, não conseguimos concorrer com os carros de fora, com a industrialização de fora. Então, os ingleses invadiram o Brasil com a industrialização. Tanto é que você vai ter um monte de indústrias internacionais, principalmente da Inglaterra, principalmente no Nordeste brasileiro, né? Essas fábricas vieram desse período, sim, estabelecido nesse período, com esses pactos que eram quase obrigatórios, né? Portugal foi obrigado a conceder, porque tinha que fugir, porque tinha que se estabelecer, porque tinha que guardar o litoral das guerras com Napoleão e aí por diante. 5 e última, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Então a capital era Bahia, vai para o Rio de Janeiro, onde vai na transferência. Eu quero mapear 5 coisinhas para terminar essa aula. Número 1. Dom João vai criar a imprensa. Não havia imprensa, não havia jornal. Então, a partir de agora vai ter imprensa, vai ter jornal no Rio de Janeiro e no Brasil. 2. Estava entediado. Como eu trouxe muitos livros, ele vai formar uma biblioteca real, que depois vai virar uma biblioteca nacional, aquela que pegou fogo recentemente. 3. Ele vai fundar uma escola para os nobres, para os ricos, para a corte estudar, os filhos da corte estudar. Depois você vai ver no Rio de Janeiro a história carioca de grandes escolas, né? Inclusive uma leva o nome de Dom Pedro II e tal. Terceiro, com 2 escolas. Quarto, ele vai fundar o teatro. E por último, ele vai criar no Rio de Janeiro um sistema de esgoto que não havia, vai transformar as calçadas, né? As luzes, as luminárias, e depois vai criar também o Jardim Botânico. Então ele não tinha lugar para assistir show, cria teatro. Não tinha lugar para os filhos estudar, cria escola. Não tinha biblioteca, cria biblioteca. Não tinha imprensa, cria imprensa. E depois cria o Jardim Botânico. E é um passeio legal você um dia ir no Rio de Janeiro, nesses lugares todos aqui. O Jardim Botânico é um lugar fantástico. Então um dia nós estaremos lá juntos nessa aula, direto para lá. Fique em casa, fique em paz. A aula que vem a gente continua falando dessa chegada e da consequência da chegada da família real no Brasil. Um abraço.